é que a ciência consegue saber a idade de um fóssil de milhares de anos? A resposta está em uma espécie de relógio atômico invisível. Um relógio que começa a contar no momento exato da morte de um ser vivo. Vamos mergulhar na ciência da datação por radiocarbono. Para entender como isso funciona, a gente precisa olhar primeiro para o carbono. Na Terra, o carbono existe em 3 versões, que a ciência chama de isótopos. Podemos imaginar como se fossem irmãos. Todos são carbono, mas têm um detalhe diferente. O carbono 12 é o mais comum, super estável. O carbono 13 é um pouco mais raro. E aí vem o carbono 14. Ele é bem raro, instável e radioativo. E é ele a grande estrela da nossa história. O que torna o carbono 14 tão especial é o seu ciclo de vida. Tudo começa lá no alto, na atmosfera. Raios cósmicos que vêm do espaço atingem os átomos de nitrogênio e, basicamente, criam o carbono 14. Esse novo carbono se junta com o oxigênio e vira dióxido de carbono, o CO2. A partir daí, ele entra na cadeia da vida. As plantas o absorvem, os animais comem as plantas e por aí vai. Assim, todos os seres vivos acabam tendo uma pequena e constante quantidade de carbono 14. Mas o ponto-chave é o que acontece após a morte. A absorção para, e o carbono 14, que já estava acumulado no corpo, começa a desaparecer, a decair. É exatamente nesse momento que o relógio atômico começa a funcionar. Pense bem, enquanto um organismo está vivo, ele está sempre trocando carbono com o ambiente. Então, a quantidade de carbono 14 dentro dele fica estável, em equilíbrio com a atmosfera. Mas, no instante que ele morre, essa troca para. E a partir daí, o relógio começa a tic-tac. O carbono 14 presente ali começa a se transformar, a decair, num ritmo extremamente previsível. E esse ritmo previsível tem um nome. É a meia-vida. Para o carbono 14, a meia-vida é de 5.730 anos. O que isso significa? Significa que a cada 5.730 anos, exatamente metade dos átomos de carbono 14 em uma amostra se desintegram, se transformando de volta em nitrogênio. Então, ao medir a quantidade de carbono 14 que ainda resta, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo aquele organismo morreu. É uma contagem regressiva atômica. Essa descoberta foi mas tão revolucionária que seu idealizador, Willard Libby, ganhou o Prêmio Nobel de Química por ela. E não é para menos. Pela primeira vez na história, a arqueologia passou a ter uma ferramenta para definir datas absolutas para materiais orgânicos com até 50 mil anos. Isso mudou completamente as regras do jogo e transformou nossa compreensão da pré-história. Bom, até aqui parece um relógio perfeito, constante e confiável. Mas a história fica um pouco mais complicada. Porque nós, seres humanos, mexemos nesse relógio, principalmente nos últimos 2 séculos. Aconteceram 2 impactos principais e que foram totalmente opostos. Primeiro, com a Revolução Industrial, a partir de 1850, começamos a queimar combustíveis fósseis em massa. Como esse material é muito antigo, ele não tem mais carbono 14. Ao jogar todo esse carbono velho na atmosfera, nós acabamos diluindo a concentração natural de carbono 14. Mas aí, nos anos 50 e 60, vieram os testes de bombas nucleares. Eles criaram uma quantidade gigantesca de carbono 14 artificial, quase dobrando o que havia no ar. Foi um pico enorme e repentino. E o mais curioso é que essa bagunça toda, esse pico de carbono 14 das bombas, acabou se tornando uma ferramenta científica super poderosa. Foi quase uma bênção disfarçada. Esse pulso de C14 funciona como uma marcação no tempo que permite datar materiais muito recentes com uma precisão incrível. Com ele, dá para saber o ano exato da safra de um vinho ou até descobrir se um mel foi adulterado com açúcar derivado de petróleo. Tudo começa com uma única amostra, assim que ela chega ao laboratório. Vamos acompanhar esse processo e ver como a ciência consegue literalmente revelar segredos do passado. Bom, o primeiro passo, e talvez o mais crítico de todos, é a purificação da amostra. Pensa só, qualquer contaminação, qualquer poeirinha de carbono mais recente pode bagunçar completamente os resultados. Por isso, garantir que só o material original permaneça é essencial para uma datação correta. E as amostras chegam de um jeito bem simples, sabe? Num frasquinho de vidro, às vezes num saco plástico. À primeira vista não parece nada demais, mas é aí que a gente se engana. Ali dentro tem o potencial de nos contar uma história de milhares de anos. O processo de limpeza é de uma meticulosidade impressionante. E tem um motivo muito forte para isso. O menor traço de carbono moderno pode fazer um estrago na datação, fazendo um artefato super antigo parecer séculos mais novo do que ele realmente é.
Para garantir essa pureza, a amostra passa por várias lavagens químicas. Cada uma delas é pensada para tirar um tipo de contaminante. E é bem interessante de ver, porque a amostra chega a borbulhar enquanto as impurezas vão se dissolvendo. No final, o que sobra é só o carbono original. Ok, com a amostra limpa por fora, o desafio muda. Agora a questão é, como os cientistas conseguem extrair exatamente as moléculas certas para fazer a datação? É nesse ponto que a ciência fica ainda mais específica. Depois de limpar o exterior, todo o foco se volta para o interior da amostra. O alvo agora são as proteínas. Por quê? Porque são elas que guardam o carbono original do organismo, a verdadeira chave para a gente conseguir descobrir a idade dele. E para buscar uma precisão ainda maior, dá para ir mais fundo. As proteínas podem ser quebradas nos seus componentes fundamentais, os aminoácidos. Isolar aminoácidos individuais é um trabalho super detalhado que garante uma datação o mais exata possível. Agora que o material orgânico está purificado, ele está quase pronto. Mas antes, ele precisa passar por uma última transformação, ser convertido para uma forma bem específica que a máquina de análise consegue ler. A primeira parte dessa transformação é a combustão. É isso mesmo, a amostra é queimada. Esse processo transforma um material orgânico, que era sólido, em um gás de dióxido de carbono puríssimo. Esse gás é o que vai ser usado na próxima etapa. E aqui acontece uma reviravolta química fascinante. Aquele gás de dióxido de carbono é colocado para reagir com hidrogênio e ele volta a ser sólido. O resultado é uma pequenina pastilha de grafite puro. Essa é a forma perfeita para a análise final. Medir esses átomos, no entanto, não é nada simples, e a tecnologia para fazer isso evoluiu de uma forma absurda com o passar do tempo. Vamos ver como foi esse salto. A grande virada de chave foi a espectrometria de massa com aceleradores, ou simplesmente AMS. O método antigo era basicamente passivo. Os cientistas esperavam os átomos de carbono 14 decaírem para poder contar. Já o AMS é muito mais ativo. Ele usa um acelerador de partículas para separar e contar um por um os átomos de carbono 14. O resultado, uma sensibilidade milhões de vezes maior, que permite o uso de amostras minúsculas. Mas é importante notar que o AMS não mudou a idade de uma amostra grande e limpa. O resultado seria o mesmo do método antigo. A verdadeira vantagem foi outra. Ele tornou o indatável datável. Ele abriu as portas para que os cientistas pudessem analisar amostras minúsculas, coisas que antes seria impossível testar sem destruir um artefato valioso. E com essa nova sensibilidade, um novo mundo de possibilidades se abriu. Objetos que antes os arqueólogos só podiam especular a respeito, de repente, puderam ter suas histórias reveladas. A variedade de materiais que se tornaram datáveis é impressionante. Um único grão de arroz encontrado num sítio arqueológico, um fragmento minúsculo de tecido, o colágeno extraído de um ossinho, até mesmo um material orgânico usado para fazer a tinta num manuscrito antigo, tudo isso passou a ser uma fonte de informação temporal. Claro! Isso tudo vem com um desafio enorme. Quando se trabalha com uma amostra tão pequena, o risco de contaminação é gigantesco. Uma partícula de poeira do laboratório, uma impressão digital, tudo isso tem carbono moderno, que pode contaminar a amostra e fazer um objeto de 1000 anos parecer muito mais novo. Por isso, os protocolos de limpeza e manuseio são extremamente rigorosos. Para ter uma ideia do poder e também das polêmicas dessa tecnologia, vamos dar uma olhada em alguns casos do mundo real. Este é um ótimo exemplo de datação contextual. Em sepulturas antigas na Índia, os ossos humanos estavam em péssimo estado, impossibilitando a datação. A solução foi muito inteligente. Os cientistas dataram o esmalte dos dentes de cavalos que foram sacrificados e enterrados junto. Como o esmalte é o material mais duro do corpo, ele protegeu o carbono original, fornecendo uma data confiável para os enterros por associação. E agora, um dos casos mais famosos e controversos de todos, o sudário de Turim. Aquele tecido de linho que muitos acreditam ter sido a mortalha de Jesus. No final dos anos 80, a decisão foi tomada. Pequenas amostras do tecido seriam enviadas para 3 laboratórios diferentes para determinar, de uma vez por todas, a sua idade. O resultado foi uma bomba. Os 3 laboratórios, trabalhando de forma independente, chegaram a conclusões muito parecidas. E todas elas apontavam para a mesma época, o século XIV, em plena Idade Média. Do ponto de vista científico, foi um resultado consistente, mas do ponto de vista histórico e religioso, foi um choque,
que iniciou um debate que dura até hoje sobre a possibilidade de contaminação ou se a amostra testada era, na verdade, de um remendo medieval. Como vimos, a técnica é poderosa, mas não é mágica. É fundamental entender seus limites. Primeiro, ela só funciona com material orgânico. Não dá para datar uma pedra ou um metal diretamente. Segundo, há um limite de idade. Depois de uns 50 mil anos, quase todo o carbono-14 já decaiu. E por fim, a história mais recente é complicada por causa das alterações que nós mesmos causamos na atmosfera. A tecnologia continua a avançar, permitindo analisar amostras cada vez menores, com mais e mais precisão. Isso nos faz pensar: que outros segredos do nosso passado esse incrível relógio atômico ainda vai nos ajudar a desvendar? A contagem desses átomos, que já nos ensinou tanto, certamente ainda tem muita história para contar.